Olá, pessoal. Eu sou o professor William Gigo. Estamos aqui hoje na nossa aula número 11 do canal Química com Gigo. E hoje nós vamos falar sobre o conceito de mol. Um conceito dentro do assunto teoria atômico-molecular, que nos ajuda nos exercícios relacionados com cálculo estequiométrico e também vai nos ajudar tudo dentro da parte de físico-química. Tá legal? Pessoal, não esquece aí no final do vídeo, você dá para nós o famoso joinha, nos ajuda bastante a manter o nosso canal. E também não se esqueça de se inscrever, para que toda vez que a gente publique uma nova aula, você seja notificado. Tá bom? Então vamos lá, vamos estudar hoje o conceito de mol. Bom, o conceito de mol, ele vem dentro da parte de teoria atômico-molecular. O conceito dentro da parte de química geral. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos ver aqui dentro é entender o conceito de massa atômica. Pessoal, massa de um átomo é uma coisa muito pequenininha. Então, nós não usamos a unidade em gramas. Por quê, William? Porque nós precisaríamos de potências de 10 com números muito pequenos. Então, não há interesse para isso. Portanto, para que a gente possa medir a massa de um átomo ou de uma molécula, nós teremos que mudar a convenção. O que nós vamos fazer, então? Nós vamos procurar na natureza um elemento abundante e muito estável. Esse elemento é o carbono de massa atômica 12. Certo? O carbono tem número atômico 6. Isso significa, portanto, que ele tem no seu núcleo 6 prótons e 6 nêutrons. Certo? Então, nós vamos pegar o núcleo do carbono 12, vamos dividir em 12 partes e vamos tirar uma fatia. Beleza? Então, teremos 1/12 do átomo de carbono 12. Esta será a nossa convenção para massa de átomos. Será o nosso referencial. Assim, quando nós dizemos que o cálcio pesa 40, significa que ele pesa 40 vezes mais do que 1/12 do átomo de carbono 12. O oxigênio de massa 16 significa que ele é 16 vezes mais pesado que 1/12 do átomo de carbono 12. Mas para não ficar usando isso o tempo todo, nós vamos abreviar isso em unidades de massa atômica. Então, o cálcio pesa 40, 1. O oxigênio pesa 16, 1. Certo? Então, para abreviar ainda mais, nós vamos passar tudo isso para U. Então, o cálcio pesa 40 U. O oxigênio pesa 16 U. Tá bom? Então, nós simplificamos ainda mais para ficar mais rápido a resolução dos problemas. Então, átomos não se mede em gramas. Átomos se pesa em U. Tudo bem? Do mesmo jeito que moléculas. Nós vamos somar as massas de todos os átomos e nós também teremos a massa molecular. Essa massa molecular será também em U. Tá? Tudo bem? Mas a pergunta é, temos balança para U? Você já foi à farmácia, subiu na balança e lá está marcando que você está pesando 7 trilhões de U? Nossa, tô gordinho. Não, não temos balança para U. Então, é aí que vai entrar o conceito de mol. Tá bom? Qual é o nosso objetivo? É nós conseguirmos pesar não um, mas um pacotinho. Quanto vai ter o nosso pacotinho de átomos, William? Teremos exatamente o que nós chamamos de constante de Avogadro. O nosso pacotinho, vejam que vários valores já surgiram durante os anos, são valores experimentais, nós não vamos entrar em detalhes a respeito disso,
Vamos usar o valor que hoje que aparece nos nossos exercícios. O valor de hoje é de 6,02 vezes 10 a 23. Muitos problemas, ele ainda vai aproximar esse número para 6. 6 vezes 10 a 23. Isso é um pacotinho. Então, um pacotinho de átomos terá 6 vezes 10 a 23 átomos. Certo? Esse será o que nós chamamos de constante de Avogadro. É o número que nós vamos pesar de átomos. Não dá para pesar, mas 600 sextilhões de átomos, aí já dá para ver. E aí observa-se que nesse valor nós teremos exatamente o valor da massa atômica, só que em gramas. William, deixa eu ver se eu entendi. Então quer dizer que se eu pegar um pacotinho de átomos, que corresponde ao que a gente chama de 1 mol, terá 6 vezes 10 a 23 átomos, e ele pesa exatamente o valor da massa atômica, só que em gramas. Certo? Esse será o que nós vamos chamar de tabelinha que você deve fazer toda vez que você vai resolver um exercício. Um pacotinho, que é 1 mol, de um determinado elemento, ele terá 6,02 vezes 10 a 23 átomos. E ele pesa exatamente o valor da massa atômica, só que em gramas. Exemplo, se eu pegar 1 mol de sódio, um pacotinho de sódio terá 6,02 vezes 10 a 23 átomos de sódio. E aí eu vou na tabela periódica, pego a massa atômica, que é 23, só que não em U, em gramas. Então deixa eu ver se eu entendi. Um pacotinho pesa 23 gramas, mas um átomo de sódio pesa 23 U. Tá? Então, átomo se pesa em U, pacotes se mede em gramas. E o pacote a gente chama de mol. Tá bom? Eu posso fazer o mesmo raciocínio para moléculas. Se eu pegar 1 mol de qualquer molécula, nós teremos 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, e ela pesará o valor da massa molecular, que nesse caso será chamado de massa molar, porém em gramas. Então, um exemplo, William. Olha ali, ó. Vamos pesar a água. Quanto pesa uma molécula de água? Aí as massas atômicas embaixo para você, ó. Ela vem em gramas por mol, às vezes vem escrito gramas vezes mol a menos 1. Então, se eu pegar uma molécula de água, o oxigênio pesa 16, o hidrogênio pesa 1, só que são 2 átomos, né? Então, 2 vezes 1 mais 16, uma molécula de água pesa 16 U. Essa é a massa molecular para uma molécula, tá? Se eu quiser um pacote de água, 1 mol de água, que terá 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, ela pesa o mesmo valor, só que em gramas. Então, precisa ficar atento no exercício. Se o exercício estiver perguntando quanto é a massa molar, é o valor, só que em gramas. Quanto é o valor da massa molecular? É o valor, só que em U. Tá bom? Massa molecular é para uma molécula. Massa molar é para um pacotinho. Certo? Esse pacotinho é de 6,02 vezes 10 a 23. Joia? Vamos fazer um exemplo aplicativo? Ó. Ele fala aqui a respeito do gás carbônico. É um gás incolor, inodoro, mais denso que o ar, está presente nos refrigerantes, nas águas minerais gaseificadas. Ele quer saber de você quantas moléculas tem em 11 gramas de gás carbônico. Olha os dados, ó, massa molar do CO2, 44 gramas por mol. Ele poderia ter escrito assim, ó, massa molecular do gás carbônico, 44 U. Tá bom? E a constante de Avogadro, ó, ele abreviou para 6 vezes 10 a 23. Ele arredondou, né? O grande problema do aluno não é resolver, porque aqui nós teremos simplesmente uma regrinha de 3.
A dificuldade que o aluno tem é de montar a regrinha de 3. Então, acompanhe o meu raciocínio. Quando você for montar a regrinha de 3, primeira coisa, montar a tabelinha. Ó, um pacotinho de gás carbônico, 6 vezes 10 é 23 moléculas, está ali, ó, e ela pesa 44 gramas, tá bom? De preferência, a tabelinha na cabeça, tá? Para resolver mais rápido o problema. Agora vamos montar a regrinha de 3. Na linha de baixo, você vai colocar dado do problema, pergunta do problema. Qual é o dado? 11 gramas. Qual é a pergunta? Quantas moléculas? Não abrevie moléculas em mol, porque senão você pega o valor errado. Tá bom? Escreve por extenso. Moléculas. Agora o que você faz? Repete a unidade na linha de cima. Moléculas. Gramas. E pega os dados aqui, ó, da tabelinha. Gramas. Quanto tem na tabelinha? 44. Moléculas. Quanto tem na tabelinha? 6 vezes 10 é 23. Pronto. Agora, como é que resolve a regra de 3? É só multiplicar, cruzado, né? Isso aqui vai me dar uma resposta de 1,5 vezes 10 é 23, que dá a resposta à letra E. Tá bom? Então, para resolver exercícios de teoria atomolecular, nós teremos basicamente uma regrinha de 3. A tabelinha de preferência faz na cabeça, na linha de baixo da regrinha de 3, sempre dado do problema, pergunta do problema. Repete a unidade na linha de cima e tira os dados da tabelinha. Tá bom? Não tem como errar. Beleza, gente? Era isso que nós queríamos mostrar na nossa aula de hoje. Complementar aí com você para ajudar os exercícios, principalmente de cálculo estequiométrico, que vai precisar aí dos conceitos de mol. Tá joia? Pessoal, não esquece aí no final de colocar aí para nós o famoso joinha. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para que você saiba as aulas que a gente vai publicando. E também não esqueça aí de colocar os seus comentários. Às vezes você quer pedir um determinado assunto. Ô, William, comenta sobre assunto tal. Fala aí para a gente poder aí ter os temas que vocês têm mais dificuldade e poder aí ajudar vocês a fazer os benditos vestibulares da vida. Tudo bem? Beleza, gente? Eu vou ficando por aqui. Eu sou o professor William Gigo. Estamos no canal Química com Gigo. Fiquem todos com Deus. Até a próxima aula. Até mais.